Vocês estão vendo a tela, né? Sim, senhor. Então, como esse é o nosso último encontro de sexta-feira do ano, eu pensei que seria muito legal a gente falar um pouco sobre vontade, a nossa vontade e prece. E o capítulo 27 do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz uma explicação muito feliz sobre isso, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que eu sei que dezembro é um mês que parece que automaticamente vem um balanço, né, do ano, junto com as expectativas para o ano seguinte, né? E é muito interessante o que isso faz, uma mudança de data de um dia para o outro, né? Porque, na verdade, o dia 31 de dezembro e o 1º de janeiro são finais e começo de mês como outro qualquer, mas a gente traz uma energia de renovação. A gente traz um pensamento forte de que algumas coisas podem mudar, que alguns projetos possam acontecer e assim por diante. Eu queria trazer um pouquinho de como essa força, na verdade, funciona e como ela está presente dentro de nós. Então, é impossível falar sobre isso sem associar a prece, né? Pelo menos ao direcionamento que nós aprendemos a dar quando a gente quer se comunicar com o alto, né? Sem dúvida nenhuma. Então, esse capítulo do Pede e Obtereis é um capítulo que eu recomendo vocês darem uma olhadinha depois, é muito interessante, muito interessante. E ali tem algumas, eu trouxe inclusive não só algumas frases, o porteiro não sabe que a palestra começou, então tenham paciência com ele. Eu trouxe algumas frases que eu acho que exemplificam um pouco o tom do capítulo, e alguns trechos até que nós vamos ver já já, né? Mas uma das colocações que eu acho muito interessante é quando ele diz que quando a gente direcionar o nosso coração para o alto, quando ele diz aqui, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo, eu acho que o sentido aqui é muito mais, você não precisa gritar para o mundo aquilo que está dentro do seu coração, né? Você vai ver que a força do teu pensamento é, inclusive, muito mais forte do que as palavras. Mas mais do que isso, também essa frase significa o recolhimento, né? A quietude, a reflexão, que na verdade é isso que a prece busca quando ela traz o ensinamento do pedido, né? Que nós vamos ver já já aqui. E aí eu não sei se em algum momento a gente tem exata noção da força que a nossa prece tem, né? E se a gente soubesse, talvez, o que a gente consegue direcionar com essa energia que a gente emana, talvez a gente iria procurar com mais cuidado aquilo que a gente quer. Porque eu tive a chance até, ao longo do ano aqui, de falar com vocês sobre a força do pensamento, e em algum momento, quando a gente discutiu a força do pensamento, eu pude colocar para vocês que ele acontece mesmo que a gente não tenha consciência. Por isso a gente diz frequentemente que Deus sabe mais do que eu sobre mim, né? E aqui acontece exatamente isso. Muitas vezes eu emano sem o conhecimento exato daquilo que eu estou emanando. Por isso a gente pede tanto aqui para que você passe pela jornada do autoconhecimento, para que você faça essa busca interna de se conhecer a fundo. Porque se você souber isso, você vai saber exatamente aquilo que você quer. Porque aquilo que você pedir vai vir, né? Tem até algumas frases que falam o contrário disso, né? Cuidado com aquilo que você quer, porque pode acontecer, né?
E, na verdade, essa frase diz aqui, olha, o que você pedir, nós vamos ver já como é que isso funciona, através da prece, acredite, ela acontece. Né? E é muito interessante esse trecho aqui, esse é um pedaço do capítulo 27, ali do Evangelho, e nesse primeiro trecho aqui, grifado em vermelho, tem uma colocação dele que é muito interessante. Além de ele dizer, olha, que Deus não deu ao homem o entendimento e inteligência para não serem utilizadas, ele diz a vontade para não querer. Ou seja, Deus não te deu a vontade para você não querer. E aí ele completa aqui dizendo, e a atividade para ficar fora na inação. Mas olha que interessante, a gente nasce com a vontade como se fosse uma força motriz. A gente tem até algumas vontades que são quase que instintivas, né? Mas a gente tem essa força que é uma permissão que Deus nos deu de querer, de pedir, né? E aí que, buscando a legitimidade dessa relação, né, com Deus, e é colocado aqui em verde, no final, é que Deus pode, então, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre da sua vontade. Então, o que é colocado aqui é que se aquilo que você está pedindo é o melhor para a sua jornada, para a sua evolução e crescimento, e aquilo não prejudica as leis naturais, com certeza Deus tem o poder de conceder, né? E aí sim que você tem que buscar a origem do seu pedido, né? E para que efetivamente ele serve. Se ele contribuirá sim para a sua evolução, se ele vai contribuir com aqueles que estão à sua volta, né, que podem também se beneficiar da sua evolução, e se aquilo vai poder ser realmente transportado ao longo da eternidade, né? Então aqui a gente não pode confundir com esse pedido e essa prece a Deus com o gênio da lâmpada, né? Não é, a ideia não é essa. A ideia aqui é que eu faço um pedido para algo que eu vou carregar ao longo da eternidade, né? Sem dúvida. E aí tem algo muito interessante que é colocado aqui. Eu vou só tirar, que tem um negócio me atrapalhando aqui. Que é exatamente o que eu sempre chamei dessa grande parceria, né? A parceria entre aquilo que depende da gente, ou que está ao nosso alcance, e aquilo que a gente pede para o alto, né? Eu sempre disse que eu sempre disse para mim que eu preciso fazer minha parte, que eu tenho certeza que Deus vai fazer a dele, né? E o que é a nossa parte? É justamente esse autoaprimoramento através do conhecimento e da reflexão. É a busca do conhecimento das leis naturais que regem o universo. É a busca da perfeição, mesmo sabendo que ela está tão distante, mas mesmo assim que ela é o nosso objetivo. É tudo aquilo que a gente, na verdade, vem ouvindo daquele que ele enviou para nos dar pelo menos uma ideia do que seja essa perfeição, que é o Mestre, em que nos deixou uma experiência e um exemplo tão claro e explícito que poderiam nos ajudar a cada minuto da nossa vida, né? Então, se a gente trilhar esse caminho com essa força, que a gente sabe que de tudo que ela tem de complicado para que a gente alcance, que é perdoar, que é dar antes de receber e assim por diante, amar os inimigos como você ama a si mesmo, amar o outro como você, tudo começando com você, é o momento em que você vai estar aberto para que a ajuda apareça, né? Por isso ele coloca aqui, ó, Deus assiste aqueles que se ajudam a si mesmos, segundo essa máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. E não os que tudo esperam do socorro alheio, sem usarem as suas próprias faculdades.
ou seja, caminhe com as suas próprias pernas. Jesus dizia, dê um passo em minha direção que eu darei 10 na sua, né? E o interessante é que o que ele pede é que nós nos movimentamos, né? Que nós busquemos essa evolução dentro daquilo tudo que é possível, né? Dentro de tudo que a gente pode, com todas as nossas limitações, alcançar. E aí sim, nessa parceria, ele vai estar pronto ali para ajudar. Quando ele diz que você precisa usar suas próprias faculdades, é justamente para que você entenda mais do que nunca que você tem essa força interna para caminhar, sim, naquilo que a gente discutiu aqui até agora, e esperar essa ajuda. Porque ele diz o tempo todo, olha, você não vai carregar a tua mochilinha sozinho. Eu estou aqui com você também. Mas fica difícil também eu pedir isso, e tem uma série de, né, brincadeiras, inclusive em cima do mesmo tema, se você quiser apenas sentado num canto, esperar tudo aquilo cair no seu colo, que não é essa a ideia, né? A ideia de parceria é, de novo, que um faça uma parte e a outra faça a outra parte, né? E a gente comumente pede sem fazer esforço algum. A gente pede sem abrir mão de tudo aquilo que a gente precisa transformar, evoluir. A gente quer que mude aquilo que você quer que mude, mas não a essência. A gente diz que a gente quer se conhecer, mas quantas vezes a gente realmente cavoca ali dentro da nossa alma para dizer, eu quero conhecer o lado bom e o lado mal. Eu quero saber também que eu tenho uma série de falhas, que eu erro muito, e que os outros, inclusive, veem esse erro em mim. E eu preciso aceitar isso com toda humildade e todo carinho para aquele que vem e realmente me ajuda a melhorar isso. Então, é um caminho, sim, é um caminho duro, é um caminho cheio de desafios, mas a ajuda está lá. E se ajudar é justamente conhecer os passos que você tem que dar. Quando ele estabelece a relação dentro das leis naturais que nos regem, de você vai, por exemplo, colher aquilo que você plantar, é exatamente isso, ou seja, se você conhecer o que você está plantando, automaticamente você vai saber o que você vai colher. Então, quando ele diz, olha, cuidado em não julgar o outro, cuidado em não ser indulgente com o outro e ser com você mesmo. Quando ele diz isso, olha, eu estou te falando porque o que você vai colher a partir disso é algo que depois você vai ter que se acertar, você com você mesmo. Ele vai estar lá para te ajudar nos dois momentos. Mas o que ele diz é, olha, você se ajudaria muito mais se você aplicasse no seu dia a dia, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nos seus sentimentos, nas suas relações, aquilo que efetivamente ele tenta nos ensinar. Em alguns momentos, algumas obras dizem, olha, que tudo que a gente precisa para trilhar esse caminho, para nos ajudar, consta ali no Evangelho segundo o Espiritismo. O que falta, na verdade, é a gente seguir, né? Ou seja, a gente quer uma parceria sem fazer a nossa parte, né? Aí fica um pouco difícil. E aí vem a prece. Vem a prece para nos ajudar a estabelecer essa conexão, para que a gente possa emanar num nível de vibração mais sublime aquilo que a gente quer, ou pelo menos aquilo que a gente acha que a gente quer, né? Então, eu vou ler todo esse trecho aqui para a gente entender um pouquinho o que é a prece e como ela funciona quando a gente emana, e depois eu vou falar sobre mais alguns aspectos interessantes desse movimento que a gente faz, que mais do que nunca é um grande movimento, né? A prece é uma invocação. Por ela, nos colocamos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. Então, veja bem, é nesse momento em que eu peço a conexão, né, que eu emano essa energia. Eu quero falar, né? Eu quero que ele escute, né? Eu quero que o coração dele se alinhe com o meu. Ela pode ter por objetivo um pedido,
um agradecimento ou um louvor. Ou seja, a prece tem esse tripé, né? Ela é, sim, um momento de agradecimento, de louvação e de pedido. Então, se você analisar de perto o Pai Nosso, por exemplo, ele tem isso: eu louvo a Deus, toda a sua fé, energia e assim por diante. Eu agradeço a oportunidade de estar ali. E eu efetivamente peço, né? Então, a prece ela tem sempre esse tripé de sustentação. E aqui ele diz, olha, pode-se orar para si mesmo ou pelos outros, para os vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando se ora para outros seres além de Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, pois nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Então eu me dirijo a ele, e a gente sabe que existem camadas aí de evolução, né? Para que realmente ele faça algo. É sempre isso que a gente quer, né? Mas antes disso acontecer, muita coisa vai se transformar nesse pedido, né? Mas mais do que nunca, a legitimidade da minha vontade é talvez a força maior de uma oração. A gente que no ESD, nós fizemos a segunda parte desse ano, discussões em cima do nosso lar. Ali no comecinho, eu não sei se vocês lembram, quando o André Luiz busca um entendimento de estar ali perambulando pelo umbral, e em algum momento, depois de um bom tempo, ele cansado dessa busca, do que eu estou fazendo aqui, o que é esse lugar, ele se dirige a Deus de uma forma muito intensa. E aí o que ele chama aqui dos seus espíritos encarregados vem ao seu auxílio, né, efetivamente. Porque aquela prece carregou, mais do que nunca, a força dessa vontade legítima, né? E é muito interessante para a gente entender um pouquinho como funciona, até o processo técnico mesmo da prece, para a gente entender a força que ela tem, né? E mais do que nunca, o cuidado que a gente deve ter antes de emanar essa força, né? Então, aqui no grifado em vermelho, à esquerda, e para entender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Então, você imagina que estamos nós todos ali, vivendo sob como se a gente estivesse no meio de um oceano de força energética. E dentro disso, a gente emana o que ele chama aqui desse impulso da vontade, que vai ter um destino, sem dúvida nenhuma. Então, ele diz aqui no segundo grifado em vermelho aqui do texto à esquerda, ele diz, então, quando o pensamento é dirigido até um ser, ou seja, quando eu faço a prece, o que eu emano não é a palavra que eu estou expressando, é a força do pensamento que aquela palavra me faz ter. Nós vamos ver no final que ele diz, olha, você pode ficar rezando 100 vezes a mesma prece. Se ela não for carregada com esse pensamento, essa força da vontade, possivelmente ela não vai ter efeito nenhum. Por isso a gente muitas vezes diz, olha, não adianta pelo menos como de uma forma mecânica rezar o Pai Nosso, Ave Maria, porque realmente aquilo não vai carregar nenhum impulso. Aquilo vai ser apenas um monte de palavras sendo emanadas, né? Então, quando o pensamento é dirigido até um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento, assim como o ar transmite som. E se imagina que isso acontece o tempo todo. Então, eu emano algo,
aquilo se estabelece no que a gente chama de uma vibração, numa energia, e aquilo vai atingir literalmente o destino que eu estou buscando, desde que eu saiba o que eu estou emanando, né? Então, quanto mais legítima e sublime for, o destino será, obviamente, um espírito evoluído, que, como ele diz aqui, um representante divino vai ouvir com o seu coração e vai poder me ajudar. Por isso, a necessidade do cuidado e da preparação numa prece, né? E se você imaginar a força que esse negócio tem no universo como um todo, mais cuidado, então, a gente deve ter, né? E aqui nesse pequeno trecho à direita, através da prece, o homem chama para si a ajuda dos bons espíritos, que vêm sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar para o bom caminho, quando dele se afastou. Eu tenho certeza que todos já saíram de alguns momentos de prece não sentindo absolutamente nada, talvez não se sentindo muito bem, ou então se sentindo completamente revigorado, né? Que é isso? É a qualidade do pensamento, da força, da vontade que eu coloco, ou em cada uma daquelas palavras que eu estou emanando, ou cada uma daquelas palavras que eu estou ouvindo, né? Então, quando a gente pensa em todas aquelas frases que compõem o Pai Nosso, será que eu olho para elas e as sinto da forma como elas estão sendo, de uma certa forma, colocadas? Ou é apenas um Pai Nosso, musiquinha do McDonald's? Eu acho que é isso que a gente precisa aqui, entender qual é o intuito. Por que Jesus, de repente, nos deixou uma oração como Pai Nosso? É que ainda ele dá esse conteúdo para que a gente, para facilitar a nossa conexão. E para que a gente entenda um pouquinho como é que funcionam essas leis naturais. Então, por que a gente não usa assim, né? Não é simplesmente o começo e o fim de uma sessão como essa. É o nosso DDD, é o nosso IP, é o nosso código de conexão, sem dúvida nenhuma. O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras. Olha que coisa interessante. Nem do lugar, nem do momento em que é feita. Então, se imaginar que você está vivendo um momento difícil, talvez, no seu dia, no seu mês ou no seu ano, ou você está num ambiente que, por algum motivo, você não está se sentindo bem, talvez se você parar um segundo para prestar atenção numa frase, de qualquer oração que você conheça, aquilo com certeza vai te ajudar. E você não precisa nem falar, é só você pensar naquela frase. É só você pensar em qualquer coisa que faça com que o seu pensamento se eleve e você possa emitir esse pedido de ajuda para aqueles que vão te ouvir. Várias vezes vocês ouvem aqui o Luiz, o André, o Marcelo, o Manuel, a Gi, nossa, tanta gente dizendo, vamos então elevar o nosso pensamento. É para isso, para que a gente faça essa conexão, para que a gente torne a nossa vibração e os nossos pensamentos muito mais puros, para que a gente possa chamar dentro desse oceano de fluido universal que está à nossa volta, buscar aqueles que podem nos auxiliar, que estão prontos para nos ajudar. E aqui ele diz interessante nesse trecho grifado em verde, 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 unidas em comum aspiração oram como verdadeiros irmãos em Deus. E sua prece terá mais força do que a daquelas 100. Eu lembro que quando eu já disse isso para vocês, né? Eu venho de meu avô, por parte da minha mãe era espírita, minha mãe espírita, então boa parte da minha formação ali, já quando eu era pequenininho, eu sempre fui espírita, apesar das tentativas, óbvio, em função ainda, eu sou daquela época que ainda os colégios católicos ainda tinham um peso na educação e tudo mais,
Mas eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o Pai Nosso, eu falei, poxa, muito legal, né? E aí eu ouvi a Ave Maria, eu falei, uai, o que aconteceu com isso aqui? Perderam a segunda página? Porque parecia tão curtinho, né? Eu falei, poxa, o Pai Nosso parece mais elaborado, o outro lá parece que o cara que fez estava com um pouco de mais preguiça, talvez ele tivesse... E é exatamente isso que não acontece, né? É uma prece curta, mas com o mesmo poder de qualquer uma que tenha páginas e páginas e páginas, que é exatamente o que ele coloca aqui. Tudo depende de como eu coloco a minha vontade, né? O meu pensamento. E é interessante porque se a gente então resumir que esse pedido, essa força toda que já está nos envolvendo, sem a gente fazer nada, que nos guia, sem a gente realmente saber para onde nós estamos indo, se a gente souber da força disso tudo, a gente vai entender que a força do pensamento também ele não está apenas numa prece. Talvez aquele seja o momento em que nos ensinaram a focar. Mas esse pensamento, ele flui, a gente sabe disso, né? O tempo todo. E aí, será que eu chego em dezembro de 2021, hoje, dia 17, e olho para um ano, no caso, para a gente aqui, o nosso segundo ano de uma pandemia bastante difícil, e digo, puxa vida, está chegando o final do ano, e olho para trás como degraus, barreiras, obstáculos que eu superei, ou eu olho com aquela visão de que acabe logo, porque eu não aguento mais isso? Em que momento, na verdade, eu coloco tudo que eu vivi como sendo tudo que eu sou hoje? Em que eu coloco tudo que eu passei, as pessoas que eu conheci, as dificuldades que eu encontrei como sendo as bênçãos que Deus colocou no meu caminho? Em que momento eu coloco dizendo, olha, eu estou vivendo uma pandemia que ainda não acabou, para mostrar valores que talvez eu nunca tenha conhecido na minha vida, na minha jornada. Mas mais do que nunca, a hora que eu começar a olhar para frente, esse negócio vai ter um efeito brutal, positivo, em tudo que vier para mim e para aqueles que estão à minha volta. Então está na hora talvez da gente chegar sempre ao final de uma etapa e dizer, graças a Deus. Agradeço tudo o que eu passei, porque eles simplesmente representam aquilo que eu sou hoje, né? De uma forma muito, muito intensa. E aí fica a pergunta, e o ano que vem? O que na verdade eu quero? De forma legítima. Olhando para esse conceito de querer, primeiro que tem uma força absurda de realização, mas ao mesmo tempo que deveria ter uma conexão com aquilo que vai me transformar e vai me ajudar ao longo da eternidade. Além dos pedidos de emagrecer e ganhar na loteria, que mais eu posso pedir que vão me fazer uma pessoa melhor? Que talvez vão me fazer, a cada etapa que eu conquistar, olhar para trás e dizer, me dá mais que esse negócio está ficando bom. Então, será que eu estou olhando para 2022 com essa energia da transformação, da mudança? Será que eu estou olhando como um grande ano que vem pela frente para que eu possa subir mais alguns degraus? Para que eu possa superar mais alguns obstáculos? Para que eu possa aprender ainda mais como que funcionam as leis que regem esse universo? Ou eu estou simplesmente preocupado com aquilo que é mais transitório? Que não deixa de ser uma preocupação e deve existir, né? Mas eu também tenho que olhar na conexão com o espaço e também olhar para as leis do universo. Aquela famosa, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Devemos fazer a nossa parceria, né? Garantir que se você tiver dor de cabeça efetiva, você tome um remédio que é desenvolvido aqui na Terra. Mas que se você tiver um sentimento de angústia no peito, que você faça uma oração pedindo paz, harmonia e tranquilidade. Essa é a parceria. A parceria é caminhar e que alguém vai caminhar do teu lado, né? Sempre, né? Sempre. E aí fica
a questão, talvez, de daqui até o dia 31, vamos dizer que você possa concentrar mais os seus pedidos no finalzinho ali, na virada, que mensagem, se você for cavocar um pouquinho, que mensagem está por trás das suas preces? O que você está sentindo realmente quando você abre o Pai Nosso que estás nos céus, ou Ave Maria cheia de graça, ou qualquer outra prece e forma de você se expressar e se conectar? Qual que é a energia que está iniciando e impulsionando aquilo? Eu acho que esse é o questionamento que a gente deveria fazer, né? Então eu vou pedir, por exemplo, para um amigo, um parente, para ele melhorar, para ele se sentir mais seguro, mais... Então, quando você faz aquela prece, será que é aquilo que você está emanando? Então, carregue, óbvio, a sua prece com essas mensagens. Essa é a ideia. A ideia é que você saiba aquilo que você está pedindo. Mas é difícil fazer isso, se realmente você não conhece os seus sentimentos, né? Mas é um trabalho lindo. E ele diz, olha, eu vou arrumar um jeito, eu vou te dar um telefone celular para você usar lá encarnado. E eu vou ficar com o meu aqui. O número está dentro do seu peito, né? Você me liga a hora que você quiser. Eu vou te ensinar, inclusive, como é que funciona para fazer uma ligação, ó, através de um negócio que chama prece. Mas quando você conversar comigo, conversa de verdade. Conversa sendo você mesmo, porque eu só consigo te enxergar do jeito que você é. Eu não consigo te enxergar do jeito que você gostaria de ser ou que você acha que é. Então, entenda quem você é. Liga para mim, que com certeza a gente vai conversar. É isso que eu queria trocar com vocês, que a gente realmente tratasse a prece, na verdade, tratasse a nossa vontade com o respeito, a honra e a divindade que ela carrega, né? E, ao mesmo tempo, eu sei que depois vão vir outras mensagens aqui, eu queria desejar a todos um Natal de luz, de muita harmonia, que vocês elevem os seus pensamentos na noite de Natal, mais do que nunca agradecendo a experiência e a passagem que o Mestre nos deixou, fazendo com que nessa noite a gente lembre que se ele passou por isso, imagine então o que a gente não precisa passar, né, para aprender. Não necessariamente na mesma intensidade, mas olha só, né, a divindade que tem no ensinamento tão lindo, né? E que 2022 para vocês seja um ano de muito autoconhecimento e que a vontade de vocês seja cada vez mais legítima, que tudo que vocês quiserem vai vir com muita força, com muito amor, com muita fé, com muita esperança e com muita caridade. É isso, gente. Obrigado. Vou colocar aqui para vocês uma coisinha que as crianças prepararam, é rapidinho. Todos vendo? Sim, Érica. Sim. Oi, meu nome é Lucas e para mim esse ano foi muito bom porque a gente trocou de casa, de escola e fizemos novos amigos. E a tecnologia ficou muito melhor. Espero que no próximo ano tenha menos poluição. Feliz Natal para todos vocês. Tchau. 2021 foi muito bom porque os cientistas eles acharam a vacina do corona, que eu espero que as pessoas vão se ver de novo. Tenham um Feliz Natal, que o Jesus os abençoe vocês. Tchau.
Olá! Para 2022, desejo muita saúde para todos. E um dos meus desejos que eu quero realizar é uma festa do pijama com algumas amigas, onde terá brincadeiras, músicas, comidas, vídeos e bagunça. E desejo que todos vocês tenham um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Beijo! Meu nome é Gabriela e hoje eu vou falar um pouco sobre as aulas de evangelização. Aprendemos nas aulas de evangelização que quando viemos para cá, nesta encarnação, trouxemos uma mala com muitos objetos importantes. O Ano Novo é uma nova oportunidade para utilizarmos melhor todos esses objetos, que são a chave da paciência, a lanterna da verdade, os óculos da justiça, a bússola do bem, o espelho da consciência, o relógio da disciplina, o capacete da esperança, o guarda-chuva da bondade, a luva da caridade, a bandeira da paz, a fita da fraternidade e a capa da coragem. Um ano novo mais feliz a todos. Tchau! Vocês ficam se perguntando, o que é Natal e Ano Novo? Uma mistura dos dois fica assim. Você pode ficar com as pessoas que você gosta, comer junto, se abraçar, dar amor, dar carinho. Podemos experimentar várias coisas, mas o que eu mais desejo é que podemos ficar com as pessoas que a gente mais ama e aproveitar a vida que nós escolhemos. Obrigado por verem o vídeo. E aprendemos também que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quem nos ensinou isso? Jesus, o principal aniversariante do mês. Então, deixe-o entrar em seu coração e guiar para a verdadeira felicidade. Eu desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E até 2022. E agora, para encerrar, a gente vai mostrar aqui o trabalho que o André fez com os adolescentes, né? E quem vai representar eles é o Davi. A origem e história da prece de cartas. A prece de cartas é uma oração profunda, psicografada na França pela médium Madame Creel, durante a noite de Natal de 1873. Disse que as mensagens que Madame Creel psicografou em transe podem ler-se no livro Rayonnements de la vie spirituelle. Para que serve a prece de cartas? Como em todos os momentos de oração, o ser humano pode se ligar à energia de Deus, alcançar a paz e promover a luz em si mesmo e no mundo. Para isso é importante que você faça a sua oração de uma forma sentida e não de uma forma mecânica e decorada. Que todo ser vivo, em todos os lugares e todas as épocas, se lembre do poder da oração, para que sinta dentro de si o chamamento para a paz e o recolhimento interior, de forma a permitir que o seu espírito procure a Deus e possa ligar a centelha divina dentro do seu próprio coração. Prece de cartas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade,
A criança, o guia. Ao órfão, o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. A esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do nosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E só um coração, um só pensamento, subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós, vós, esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. Era isso. Muito bom, muito bem. Sim, parabéns, lindo. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Certo. As crianças estão mais espertas que nós já. Todo compenetrado, né? É. Então lá, tá bom, muito bom.